Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, eu e a professora Melanie, nós vamos explicar um pouquinho o conceito de variável aleatória, né? Sorteio propriamente dito. Então, aqui estou mostrando uma página nossa do livro, lá no capítulo 13, que fala de geração de geração de número aleatório, né? Está na página 336 e 337, né? E eu vou aproveitar, a professora Melanie fez uma anotação dela aqui, tem umas anotações que ela tem de funções especiais, né? Eu vou passar para ela, ela vai explicar um pouquinho e depois a gente vai continuar mostrando mais alguns resultados que nós temos aí, tá? Então, Melanie, por favor, faça as suas explicações aí. Pessoal, olá a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, esse arquivo Funções Especiais que vai estar disponibilizado no Moodle de vocês fala sobre algumas funções especiais de 3 bibliotecas que a gente precisa, às vezes, incluí-las no programa para usar algumas funções que foram desenvolvidas nessas bibliotecas pelo desenvolvedor. Quer dizer, o desenvolvedor, em função das necessidades, criou essas bibliotecas e definiu algumas funções que estão lá desenvolvidas para o nosso uso. Neste caso desse arquivo, a gente trabalha com 3 bibliotecas diferentes daquelas que vocês estão acostumados. A primeira delas é a biblioteca C Standard Library. Nós também, nesse material, vamos falar sobre a biblioteca CTime e vamos finalizar com a biblioteca Humanip, nas quais a gente vai encontrar funções prontas que vamos usar em nossos programas dependendo da necessidade. Essa biblioteca C Standard Library, ela tem 2 funções importantes, que são as funções RAND e a função sRAND. E essas funções, elas estão aí e nós vamos usar neste momento quando nós trabalhamos com vetores e em outros momentos também. O vetor, como vocês sabem, ele é uma estrutura de uma dimensão e os elementos vão ser disponibilizados em linha ou coluna e no vetor vão ser armazenados diversos elementos, todos eles do mesmo tempo, tipo. A mesma coisa na matriz. A matriz tem 2 dimensões e os elementos vão ser disponibilizados em linhas e colunas. Bom, para colocar os elementos dentro de um vetor ou de uma matriz, existem 4 maneiras diferentes. Ou a gente impõe os elementos quando a gente cria o vetor ou a matriz. Então, na criação do vetor ou da matriz, a gente já impõe os elementos que vão entrar lá dentro, ou em uma dimensão ou 2 dimensões. Então, essa é uma maneira. Outra maneira seria informar os elementos por meio do cout e cin. Então, por exemplo, a gente fala que um vetor vai poder armazenar até 50 elementos do tipo inteiro. E a gente que vai colocando os elementos dentro do vetor ou da matriz, um a um, cout e cin. Ou esses elementos vão poder ser gerados por meio de uma fórmula matemática. Por exemplo, a gente fala que os elementos do vetor vão poder ser gerados por uma fórmula chamada 2 vezes i. Então, na posição 0 do vetor vai entrar o elemento 2 vezes 0, que seria 0. E a outra maneira seria por meio de um sorteio aleatório. Então, quando a gente fala em sorteio aleatório, esse exemplo 1 é a primeira função, que é a função chamada RAND. A função se chama RAND, está dentro dessa biblioteca C Standard Library, e essa função RAND, ela vai gerar, ela não tem nenhum argumento, tanto que o parênteses está vazio, nenhum argumento de entrada, e a variável i vai receber o resultado, essa variável i é uma variável inteira, porque essa variável, essa função RAND vai fazer um sorteio aleatório entre os números 0 e o RAND_max. O RAND_max é uma constante definida pelo desenvolvedor, e esse RAND_max é um número fixo, ele é fixo em 32.767. Vocês já viram outras constantes. Existe, por exemplo, o M_P, existe o M_E,
Neste caso, o Hand Max, ele é fixo em 32.767. Então, quando a gente faz essa fórmula em t igual a Hand dessa maneira, significa que ele vai acessar essa biblioteca e vai sortear um número entre 0 e 32.767 e vai mostrar para vocês esse número sorteado, no exemplo 1. No exemplo 2, que vem logo a seguir, nós temos um exemplo um pouco mais trabalhado, mais sofisticado, na qual a gente pode incrementar um pouco o uso desse range. Já que esse range ele só vai sortear um número entre 0 e range max, a gente pode ampliar um pouco essa utilização por meio de utilização de algumas expressões matemáticas. Então, aí nós estamos exatamente também com uma variável i qualquer, que vai receber o valor desse sorteio, e esse valor aqui, range, vai sortear um número, normalmente, se eu não tivesse dito nada, entre 0 e 32.000. Mas como eu tenho um 6 aí do lado, então esse 6 ele funciona como um fator de escala, ou seja, não vai mais ser sorteado um número entre 0 e o range max. Vai ser sorteado um número, quando a gente coloca o número 6 aí do lado, significa que ele vai sortear um número entre 0 e 5. Se, por exemplo, eu colocasse lá range dessa maneira, o sinal de resto 10, ele iria sortear um número entre 0 e 9, porque o sorteio começa no 0 e não no 1. Tá? Então, ele funciona como ele faz um deslocamento de escala, ele diminui as possibilidades de sorteio. Porque se a gente deixar livre, não colocar nada, ele vai sortear entre 0 e range max. Mas a gente vai começar a querer trabalhar com algumas possibilidades de sorteio que não sejam do 0 até o range max. Então, esse range resto 6 vai sortear entre 0 e 6. E trabalhando um pouquinho mais a respeito dessa ideia, para que o sorteio não comece sempre a partir do 0, nós temos o exemplo 3. Então, no exemplo 3, já é um exemplo que também vai lidar com outras coisas, porque se vocês olharem aí, na hora de fazer o sorteio, tem algumas coisas a mais do que os exemplos anteriores. Primeiro, tem uma variável nzão valendo 10, e temos um comando for de 0 até nzão, ou seja, ele vai ser do 0 até o 9, ou seja, a gente vai fazer 10 sorteios diferentes. Então, e aí é aproveitado um exemplo de um dado que tem as faces numeradas de 1 a 6, em que a gente vai jogar 10 vezes esse dado e vamos olhar as faces que caem o dado de 1 a 6 mais 10 vezes, para vocês observarem que é um sorteio com repetição. Então, a gente primeiro vai sortear, vai jogar o dado e vai verificar o número que foi sorteado num primeiro sorteio. Aí a gente faz um segundo sorteio, que também vai sortear um número de 1 a 6. Depois a gente faz um terceiro sorteio, que também vai sortear um número entre 1 e 6. Então, esse nzão que aparece no programa, lá no início, como declarado juntamente com as variáveis i e j, ele está fixando que a gente vai fazer 10 sorteios diferentes. E na hora em que a gente faz o sorteio, a primeira coisa que aparece é a variável j. Essa variável j é uma variável inteira também e que vai estar recebendo o número sorteado. Essa primeira parte, quando a gente coloca range, o parênteses vazio, resto 6, significa que a gente vai sortear um número entre 0 e 5. Mas as faces de um dado não estão entre 0 e 5. As faces de um dado estão entre 1 e 6. Então, por isso que tem esse mais um somado aí do lado. Então, quando a gente faz range resto 6, ele vai sortear de 0 a 6. Na pior das possibilidades, ele sorteia o 0. Mas na medida que eu tenho 0 e somo 1, ele vai pegar, o J vai valer o 1.
e na medida, na melhor das possibilidades, rende resto 6, ele vai pegar o número 5, mais 1 vai dar o número 6. Então, o J ele vai estar pegando as faces do dado, enquanto que o for vai estar fazendo o sorteio 10 vezes. Agora, o professor Edson vai estar compartilhando com vocês a tela, para vocês verem os resultados possíveis. Por favor, coloca lá a tela dos números sorteados. Eu estou colocando aí, né? Então, é importante mencionar, viu, pessoal? A ideia é que o operador de resto, né? Só para vocês lembrarem, o resto é o resto da divisão de inteiro, né? Então, olha só, quando a gente colocou resto de 6, ele pegou aquele número lá, 32 mil e pouco lá, e fez a divisão daquele. Ele sorteou o número, de 0 até aquele número. E aí, a gente pega o resto da divisão por 6, que são os números que vão de 0 até 5, né? E aí, somando 1, olha só, o sorteio nós tivemos aí esses valores que aparecem na tela, né? Tudo bem, professora? Pode continuar? Eu já vou voltar. Que correspondem às faces de um dado. Então, por exemplo, quando o i for 0, que seria o primeiro sorteio, vai sair o número 6. Aí, quando a gente for para o segundo sorteio, aparece o número 6 novamente, porque é um sorteio com repetição. Aí, depois, aparece o número 5. No quarto sorteio, o número 5. E, neste caso, não aparece nenhuma vez o número 4. Pode ser que de uma próxima vez, ou o número 2, que a gente fizesse esse mesmo programa, aparecesse o número 2 e o número 4. Mas o importante é que a gente tem 10 sorteios, nos quais vou mostrar o que, na medida em que eu jogo o dado 10 vezes, quais são as faces que caem e que ele vai mostrar aí nesse programa. Podemos ir para o próximo, Vamos lá. que seria o exemplo 4. Deixa eu compartilhar o exemplo 4, né? Vamos abrir aqui. Eu acho que agora vai aparecer aí. Está aparecendo? Ainda não. Está chamando o exemplo 4. A gente já está compartilhando. Tudo isso, pessoal, ó, por exemplo, agora, continuando aí, ainda trabalhando com esse comando rand, se vocês forem usá-lo muitas vezes, vocês vão observar que existe, é um sorteio aleatório, mas não é tão aleatório assim, porque é baseado em tabelas de números aleatórios. E essas tabelas, os números vão passando lá e ele vai pegando esses números que foram sorteados. Então, se a gente não fizer nada, ele vai sempre sortear uma mesma sequência numérica. Daí a necessidade da gente usar também um comando chamado srand. Então, se vocês olharem nesse próximo exemplo 4 aqui, antes de entrar no for, antes da gente fazer o sorteio de 10 vezes, né, sortear 10 números correspondentes às faces do dado, a gente cria uma outra variável inteira chamada s, atribui a ela o valor 1000. Aí esse comando srand, pessoal, significa seed rand em inglês, que significa semente do sorteio. Então, a semente do sorteio aleatório vai ser essa variável s, que é o valor 1000. Então, se a gente fizer esse sorteio, desta maneira, vocês vão verificar que vai sortear números diferentes daqueles sorteados no exercício anterior. Uma vez que a gente muda a semente do gerador, os números sorteados vão continuar de 1 a 6, mas eles vão continuar de 1 a 6 porque essa fórmula aqui rende, parênteses, resto 6 mais 1, mas vão ser valores diferentes do exercício anterior. Mas se vocês repetirem esse exercício várias vezes, vocês vão verificar que o número vai ser sempre o mesmo, a sequência numérica vai ser a mesma, porque ele muda o valor da semente, mas ele vai sorteando a mesma sequência de números. Então, não adianta pensar só nisso, porque se eu colocasse, por exemplo,
int s igual a 2000, a primeira vez que eu sorteasse, ele iria mudar os números em relação a este daí, mas as próximas vezes iria sortear as mesmas sequências de dados. Então, eu tenho que pensar numa semente que seja alguma coisa que vai mudando sempre antes de cada sorteio. Estão vendo que eu estou colocando sRand S antes do for, para que eu me permita inicializar esse gerador de números aleatórios sempre antes de fazer o sorteio. Mas não adianta colocar S igual a 1000 ou S igual a 2000, porque ele vai sempre sortear a mesma sequência de números. Daí a necessidade da gente trabalhar, é uma solução, não seria a única, com a biblioteca CTime. Essa biblioteca CTime tem uma função dentro dela que chama time zero. Esse time zero, ele vai pegar o horário da máquina. O horário da máquina é um número que vai mudar sempre. Porque se, por exemplo, eu estou pegando time zero e estou pedindo para mostrar o time zero, como o tempo é alguma coisa que nunca para, a cada segundo eu vou ter um time zero diferente. Então, eu vou ter um número muito grande e que vai variar a cada instante. Então, a função desse time zero seria pegar o horário atual da máquina. Então, aí eu estou declarando uma variável S que vai pegar o horário da máquina no momento em que eu for fazer o sorteio, tá? Então, aí ele vai pegar esse S, que a gente fala que é um valor de sorteio, que é um valor que vai mudar o tempo todo. Então, na hora em que eu coloco sRand S, esse valor inicial de sorteio vai ser diferente o tempo todo. É um valor que ele vai pegar lá numa tabela que vai mudar o tempo todo. Então, esses valores sorteados vão mudar o tempo todo, ou seja, ele vai sortear 10 números, os números sorteados vão ser entre 1 e 6, mas antes de fazer cada sorteio, ele vai reposicionar o cursor numa parte diferente da tabela. Então, ele vai sempre sortear 10 números diferentes entre 1 e 6. Então, sempre antes que a gente for fazer um sorteio, pessoal, o rand é a função que vai efetivamente fazer o sorteio, mas o sRand, ele vai, sRand time zero, ele vai reinicializar o gerador de números aleatórios para que ele sempre faça sorteios com sequências diferentes. Edson, pode continuar aí no... Então, aí, esse arquivo depois a gente deixa disponível para vocês, né? Mas olha só, aí tem um exemplo que foi feito a partir desse inicializador de sementes, né? Repara a primeira linha aqui, valor da semente. Olha o número que ele gerou, né? Esse número, pessoal, é a hora do computador codificada internamente. É o Então, time zero. é o time zero, né? Então, o que vai acontecer? Esse número que está aqui, 11920444550, na hora que foi executado esse programa, foi o valor que pegou. Repare que aqui na semente, aqui, ó, a professora, quando preparou essa anotação, ela tomou cuidado de gerou a variável semente e ela está pedindo aqui, ó, para exibir o valor da semente, tá? Então, já essa solução, o dado não vai ficar viciado, digamos assim. A solução anterior, onde a gente usa apenas a semente estipulada ou um valor padrão, é o que a gente chama de dado viciado. Toda vez que você rodar, a sequência de números será a mesma. Quando você introduz um elemento novo que varia o valor da semente, cada vez que for executar, o resultado vai ser em função desse valor novo. E, particularmente, a hora é uma atividade que sempre está sendo alterada no computador. Então, é uma solução inteligente para simular números aleatórios. Eu agora vou abrir, pessoal, um PowerPoint, né? E eu posicionei numa parte de números aleatórios, né? Ele é feito baseado no nosso livro, lá no capítulo 13, tá? Deixa eu só
conseguir chamar aqui, que Enquanto o professor Edson ferramenta. está abrindo o arquivo, como havia dito antes, a gente pode preencher o vetor, os elementos dentro do vetor e posteriormente da matriz, de 4 maneiras diferentes. Ou a gente impõe os valores iniciais, ou a gente entra com se out sem in, ou a gente coloca uma fórmula matemática, ou a gente faz um sorteio aleatório. Tá? E Bom, está aparecendo aí? aqui está aparecendo dados aleatórios, não está mostrando. Ah, sim, está. Está. Tá. Só para terminar aqui, sempre que nós formos fazer preencher o vetor com um sorteio aleatório, a gente tem que colocar essas duas bibliotecas, a CTime e a CStanda-Library. Antes do for, a gente usa o srand, porque é a semente do gerador de números aleatórios, cujo argumento dessa função é o time zero, porque é aquele número que muda o tempo todo. E para efetuar efetivamente o sorteio, a gente vai usar aquela outra função rand, mas não simplesmente rand, porque a gente faz sorteios entre 0 e 100, entre 30 e 100, entre menos 25 e menos 15. Aí esse PowerPoint do professor Edson vai mostrar como é que a gente faz esses sorteios com diferentes intervalos de números. Ok. Então, pessoal, esse PowerPoint, das minhas anotações de aula, né? Eu peguei e juntei ali as duas páginas do livro, que é a teoria, basicamente, disso que nós mencionamos, né, agora há pouco, né? E só refazendo, né, a explicação que a professora acabou de mencionar, né? Então, os dados são aleatórios, né? Só que não exatamente aleatórios. Como a professora falou, existe uma função chamada range, que ela pega de um número do valor mínimo até o valor máximo disponível, né? E conforme a posição que você vai pegando, ele vai pegando os números sequencialmente, né? Eu ilustrei essa sequência com as linhazinhas em azul no gráfico aí, né? E basicamente a função ela tem lá uma semente, né? No srange que ajuda a gente. Muito bem. Então imagina uma faixa de números aí, por exemplo, né? Eu quero sortear de um número inicial a um número final. Por exemplo, de menos 341 até 519, né? Como é que eu faria isso, né? Isso eu posso... Quantos elementos são? Então, se eu subtrair 519 de menos 341, né? Vão ser 860 possibilidades. Só que a gente esquece do primeiro número, então tem que somar. Então seriam 861 possibilidades, certo? E aí, o que vai acontecer com aquela parte do resto da divisão, né? Eu estou lá, o exemplo que está lá em cima, x igual rand, abre e fecha parênteses, porcentagem. Olha só o que eu estou fazendo. De b menos a mais 1, ou seja, 519 menos 341 mais 1, vai dar 861. Aí ele vai sortear de 0 até 860. Só que o nosso sorteio não é de 0 até 860, o nosso sorteio é de menos 341 até 519. Então, o que eu faço? Eu tenho que somar o primeiro número, que no nosso caso é um número negativo. Então, não sei se dá para ver direitinho, mas a linha em verde final é que vai ser o resultado da expressão para sortear esses números aí, né? X igual, rand, abre e fecha parênteses, porcentagem 861 menos 341. E aí o conjunto vai oscilar de menos 341 até 519. Muito bem. Basicamente, né, o que a gente tem que entender é que cada vez que você muda a semente, é como se o gráfico da função mudasse. E aí ele vai fazer o sorteio de uma maneira diferente, né? Então, cada vez que você escolhe, por exemplo, uma semente diferente, ele vai variar nesse sentido. E é importante lembrar que a porcentagem é a operação de resto, né? Então, por exemplo, se eu boto porcentagem 6, ele vai sortear de 0 até 5. Para virar os números de 1 até 6, eu tenho que somar 1. Por exemplo, se eu sortear o resto de 2, a porcentagem 2, ele vai sortear 0 e 1. Se eu só colocar porcentagem 3, vai sortear 0, 1 e 2, né? E é basicamente essa técnica que a gente utiliza, né? Então aqui tem novamente um outro exemplo aqui, se fosse de menos 104 até 223, né? Seria a expressão que a gente está vendo ali, x igual rand 328 menos 104. Na verdade, se você pensar
sorteio de A até B, a fórmula geral é essa que eu coloquei aí, né? X igual range, porcentagem, abre parênteses, B menos A mais 1, fecha parênteses, mais A, que é exatamente o que a gente acabou de explicar, ok? Tem alunos que até usam isso como cola na prova, hein, pessoal? Isso é feio, hein? O importante é você saber como usar, certo? Muito bem. Olha só, em termos práticos, né, o que vai acontecer com relação a isso, né? Seguindo o exemplo que a professora falou, se eu usar a semente fixa, no nosso exemplo aqui, semente valendo 100, né? Fazendo um sorteio de 15 números e chamando ranges pura e simplesmente. Toda vez que rodar esse programa, vai dar essa sequência de números que vocês estão vendo aí, tá? Agora, se eu colocar o time, né? Toda vez que eu rodar, ele vai pegar uma hora diferente no computador. Cada vez que rodar, vai dar uma sequência diferente. Aí temos três exemplos de sequências diferentes aí. E se eu quiser fazer algo parecido para um dado, né? Rodar ali a expressão de dado, eu rodei aqui com a função time e o resto, e aí nós temos aí alguns exemplos de sorteios diferentes. Quer dizer, cada vez que executar o programa, ele vai ter um resultado diferente. Fala, professora. O I começa no 1, vai até o 15, são 14 números sorteados. Ah, é verdade. Foi uma pequena distração da minha parte aí. Tá bom? É que como o Bom, vetor pessoal, começa no 0, né, gente? Então, pessoal, com isso a gente apresenta algumas ideias. A professora preparou, tem um arquivo de bloco de notas, né? Ela preparou mais uns 2 exemplos aí de onde a gente utiliza esse tipo de recurso com o vetor. Eu vou abrir, vou compartilhar esses arquivos, aí eu vou pedir para a professora explicar. Espera um instantinho que eu vou abrir aqui, tá? Então vamos entrar aqui no compartilhamento dos blocos de notas. Vou pegar. Também esses arquivos a gente deixa disponível para vocês no final, viu, pessoal? Vou começar com... Eu vou pegar acho que é o LabB, tá, Melanie? Que está disponível primeiro aqui, não estou conseguindo ver o Ah, é com LabA. sorteio. Ah, o LabA que está com sorteio? É. Bom, tem um LabB, eu abro com o LabB e depois eu chamo o LabA dentro dele, né? Não sei se o compartilhamento está indo aí, mas eu acho que aqui eu consigo abrir e vocês conseguem ver os arquivos, né? Então esse aqui é um exemplo de bloco de notas, né? Onde a professora colocou para nós alguns exemplos aqui. Vou abrir um pouquinho aqui. É o seguinte, nesse exemplo, o N seria a quantidade de elementos que vão entrar no vetor e a gente declara o vetor como armazenando valores reais, tá? Por favor, não confundam o tamanho do vetor com os elementos que vão ser armazenados nele. Imaginem que vocês vão armazenar numa linha ou numa coluna, começando a partir da posição 0. Então, quando a gente pede para informar o valor de N, esse N ele pode ser até 50, porque vão poder caber até 50 elementos dentro desse vetor de reais, tá? E aí, quando a gente coloca I igual a 0, significa que a primeira posição é a posição V de 0. Nesse caso, não é sorteio. Os elementos são obtidos por uma fórmula matemática. E a fórmula matemática é seno de I mais cosseno de I. Então, por exemplo, na posição V0 do vetor, que é a primeira posição do vetor, vai ser seno de 0 mais cosseno de 0, tá? Aí, como os valores estão em radianos, então seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então na posição V0 iria entrar o número 1. E na linha de baixo vai ser mostrado na posição V0 o valor 1, tá? Então, neste caso, nesse exemplo, que é um exemplo simples, que é um exemplo mais ou menos longo, onde tem todas essas possibilidades, os elementos são preenchidos por meio de uma fórmula matemática, tá? É um vetor de doubles. Aí é feita uma soma de positivos, depois é feito a quantidade de elementos num determinado intervalo, entre 1 e 2, depois a gente vê a média dos elementos, depois a gente vê o maior elemento do vetor e assim por diante. São tipos de exercícios que a gente vai disponibilizar, está disponibilizando para vocês nesse material
dessa semana, tá? Mas a primeira coisa seria o segundo exemplo, a gente pede para vocês não se preocuparem, porque neste momento é o vetor com função, que é mais importante seria o primeiro exemplo que foi colocado lá. Professor Edson, você pode abrir o outro laboratório A, por favor? Eu vou abrir aqui direto daqui, que já está compartilhado esse aplicativo. Então, eu acho que ele é mais fácil abrir por aqui. É o laboratório A. Deixa 2 segundinhos aqui. Laboratório A. Abriu, abriu, né? Sim. Então, aqui temos o laboratório A, né? Então, primeiro exemplo, né? Repara que nós temos aqui CSD-Lib, Time, né? Professora, pode explicar. Vamos lá Então, que eu vou... aí nós temos um exemplo simples, no qual os elementos são obtidos por meio de um sorteio aleatório. Então, inicialmente é dito que o vetor pode armazenar até 30 elementos inteiros. Então, esse valor de n, que é o único valor de entrada, vai ser alguma coisa entre 1 e 30. Tá? Então, aqui não vai dar para armazenar nem 50, nem 70, porque só pode caber nesse vetor até 30 elementos inteiros. Então, o usuário vai pedir para entrar com esse valor de n. E aí é dito que os elementos do vetor, eles vão variar. Vocês estão vendo aí a fórmula de 0, random de 51 aqui, vocês estão vendo? Random de 51 seria de 0 a 50, menos 30. Então, no enunciado desse exercício, o intervalo que foi considerado é de menos 20 até, de menos 30 até 20. Então, nesse caso, os elementos que vão ser jogados do vetor, o intervalo é de menos 20 até 30. Qual foi a conta que foi feita? De menos 20 até 30 são 50 elementos, são 50 possibilidades de sorteio, É de então tem menos que ser 30, viu, Melanie? É de menos 30 até 20. 30 até 20. Obrigada, Edson. Então, aí no caso, ele vai ser range de 51, então ele vai poder variar de 0 a 50, com 51 possibilidade de sorteio. Vamos supor que ele sorteou, são 50 números, então tem que ser range de 51. Se ele sortear o 0 menos 30, ele vai pegar o menos 30. Se ele sortear o 50 menos 30, ele vai pegar o 20. E vai poder pegar todos os elementos que estão nessa faixa entre menos 30 e 20. E o S-RAND time 0, ou seja, a semente vai ser o time 0, que é o horário da máquina, para ele sempre sortear sequências de números diferentes. Então, por exemplo, se eu colocar, a gente colocar lá na hora de executar um n igual a 5, por exemplo, então ele vai preencher o vetor do 0 ao 4. Se a gente entrar, por exemplo, com n igual a 30, então aí no caso a gente vai ter 30 números sorteados também, sempre entre o menos 30 e o mais 20. Aí, uma vez que os números já estão colocados dentro do vetor, nesse exercício é pedida a soma dos pares, então a gente percorre o vetor com o comando for, 1 a 1 a partir da posição 0 até o n. Se são 5 elementos, a gente vai indo de 1 em 1 até pegar os 5 primeiros, do V do 0 até o V do 4, e vai verificar 1 a 1 quem é par. Quem é par, a gente divide por 2 e o resto é 0. E só esses números que a gente vai somar na variável SPares, tá? Sendo que essa variável SPares é inicializada com 0 antes de entrar no comando for. E o terceiro item que é pedido é a quantidade de negativos. Então, é criada uma variável QNEG inteira, que vai começar com 0. A gente entra no vetor a partir do igual a 0 e vai verificando um por um. Se o V do 0 é menor que o 0, se o V do 1 é menor que o 0. Ele só vai para o QNEG quando esse elemento armazenado no vetor for negativo, o elemento sorteado, porque eles vão vai sortear elementos entre o menos 20 e o mais 30. Então, quando sortear um elemento entre 20 e 30, menos 30 e 20, ele vai somando 1 na quantidade, tá? E aí, no final de fazer o comando for as n vezes, eu vou ter a quantidade total de negativos.
ok? Tá? E Bom, depois é o vetor usando unidade independente, que nesse momento não vai ser ensinado para vocês. os arquivos que nós mostramos aqui, tá, pessoal? Tem mais informação do que a gente está comentando, tá? Mas nós vamos deixar esses arquivos disponíveis para vocês lá no Moodle, junto do link desse bate-papo, tá? Isso, na verdade, o nosso objetivo era reforçar um pouquinho mais os conceitos de vetor, né, que a gente tinha mencionado, e particularmente nos exemplos anteriores nós não tínhamos explicado como funciona o elemento do preenchimento do vetor aleatório. Então, faltava essa explicação, tá? Os E itens no que nós livro, não... só um minutinho, a gente acabou deixando isso também, porque no livro, capítulo 13, ele aborda vetor simples, só no Intimain, e vetor usando função. Aí tem outros conceitos. Então, se vocês forem olhar no livro, vocês vão verificar que tem toda essa parte usando função, mas nesse momento não se preocupem com isso, é só o vetor dentro de Intimain, sem função nem nada. Preenche-se os elementos vetor através de uma das quatro maneiras, e uma vez o vetor preenchido, se fazem cálculos sobre esses elementos que não saem desses cálculos, que também já foram trabalhados naquele capítulo de estatísticas, como se acha uma soma, uma quantidade, uma média, uma porcentagem, um maior valor, um menor valor, mas tudo dentro do Intimain, embora no livro se trate também com função. Pode Isso, continuar, exatamente. Edson. Então, o que eu ia falar é que, assim, nós apresentamos um pedacinho da matéria, né? Tem muito mais informação que pode ser explorada para efeitos desse tópico. A gente não está, nesse momento, preocupado com esses itens, né? Mas isso está dentro do contexto do nosso livro lá, tá bom? Espero que a nossa conversa tenha ajudado vocês, né? Eu acho que nós podemos encerrar por aqui, né, professora? A gente deseja boas férias para vocês. Tendo condições, verifiquem esse material, anotem as dúvidas e logo quando a gente regressar no dia 25, a gente vai regressar ou com aula presencial, com período de contingência, mas a gente vai continuar, de qualquer maneira, atendendo vocês de alguma maneira, ou presencialmente ou por meio dos plantões. E aí, nesses plantões, vocês podem tirar as dúvidas de vocês ou mesmo em aula presencial, se a gente voltar presencialmente. Mas já vão dando uma olhada nesse material, porque depois facilita, porque nós também já vamos deixar para vocês uma lista de exercícios para vocês entregarem no final dessa semana, que vai ser o dia 30 de maio, até domingo de 30 de maio, tá, gente? Boas férias, bom descanso, fiquem em casa e se cuidem. Ok. Tchau, pessoal.